Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. Irmãos, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma passagem bíblica que é muito conhecida. A gente vai falar sobre a parábola do fariseu e publicano. E essa passagem bíblica está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. Eu queria que você acompanhasse essa história até o final. Diz assim, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9 até o 14. Propôs Jesus também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. No versículo 10, Jesus inicia. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dizendo assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, no versículo 13, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para os céus, mas ele batia em seu peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Versículo 14. Eu digo, disse Jesus, que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha, ou seja, diante de Deus, reconhecendo a sua dependência do Senhor, esse será exaltado. Nos versículos 9 e 10, irmãos, Lucas ele não identifica os ouvintes da parábola. O erro denunciado nessa parábola ele é típico dos fariseus, mas não é de modo algum algo exclusivo apenas deles. No templo, as orações públicas elas eram feitas, proferidas, mas as pessoas elas podiam orar ali em particular, e é esta possivelmente a situação dessa parábola. O fariseu ele era um homem religioso que normalmente seria achado naquele ambiente, ou seja, no templo, ocupado com esse tipo de atividade, ou seja, com a oração. Já o publicano, não. Ele era um candidato improvável para o exercício religioso, sendo normalmente considerado como desonesto e considerado como um traidor pelos judeus, por seus patrícios, por aqueles que eram da sua própria raça. O fariseu ele se colocava em pé, que era normalmente a posição que eles oravam, de acordo com Mateus 6, 5, Marcos 11, 25. A oração ela era proferida pelo fariseu com um espírito de orgulho. E, infelizmente, aquele tipo de oração não era incomum entre os fariseus. O fariseu, na parábola, ele fala primeiramente de alguns vícios que ele se abstinha, e depois ele começa com algumas práticas piedosas que ele se dedicava. A lei estipulava um só jejum, aquele no dia da expiação, de modo que o jejum do fariseu, que é dito que ele jejuava 2 vezes por semana, era como se fosse uma obra de merecimento, algo adicional, um plus. O fariseu ele ia além das exigências da lei. Nos seus dízimos, o fariseu, a palavra diz que a lei estipulava o dízimo deveria ser pago sobre certas colheitas. A gente vê isso lá em Deuteronômio 14, 22. Mas a prática farisaica era de dizimar até mesmo das ervas do campo, do jardim, do coentro. A gente vê isso lá em Lucas 11, 42. Eles davam o dízimo de tudo, mas desprezavam a justiça e o amor de Deus. O que o fariseu dizia de si mesmo era rigorosamente verdadeiro, mas o espírito e o foco da sua oração eram totalmente equivocados. Não havia nenhuma consciência do pecado, nem a necessidade de perdão, nem de humildade e dependência de Deus. O fariseu, ele só faltou parabenizar a Deus por ter um servo tão bom assim como ele. Mas isso faltou um pouco para ele falar isso.
O escritor e PhD Robert L. Plumer, ele diz algo interessante. Ele diz: o fariseu olhava apenas de relance para Deus, mas ficava contemplando a si mesmo. Depois da sua primeira palavra, o fariseu, ele não se refere mais a Deus, mas sim a ele mesmo. E realmente essa é uma excelente observação. No versículo 13, o publicano, ele estava claramente sobre a convicção do seu pecado. Sequer ele conseguia erguer os olhos para os céus, porque erguer os olhos aos céus era normal orar, né? Os judeus oravam assim. Mas o senso de indignidade daquele publicano não permitia, não deixava fazer isso. Ele batia no peito, e esse movimento de bater no peito, a gente percebe que é um movimento contínuo, como um sinal de tristeza, de contrição, de reconhecimento, de pecaminosidade. A oração do publicano era simples. Ele só dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O verbo grego para ser propício, ele pode significar: seja removida a tua ira sobre mim, Deus. Mesmo durante o momento em que ele procurava perdão, ele reconhecia que não merecia esse perdão. E também ele se coloca numa categoria à parte, pois ele se considerava indigno, diferentemente do fariseu. Mas de um modo bem diferente, pois o fariseu achava que ele era merecedor, que ele fazia por merecer. O publicano nada tinha para pleitear o perdão de Deus. Ele só podia se lançar aos pés do Senhor, pedindo misericórdia, perdão e graça. E ele busca essa misericórdia e o perdão de Deus, porque a misericórdia, irmãos, era a única coisa que ele, naquele momento, ousava pedir a Deus. E no versículo 14, o publicano, ele volta, a palavra de Deus diz que ele volta para casa justificado, contado como justo e inocentado dos seus pecados. E sabe qual é o princípio, irmãos, por detrás de tudo isso? Aquele que se exaltar será humilhado. Às vezes nós temos atitudes egoístas e desejamos exaltar a nós mesmos. Nenhum de nós, irmãos, tem coisa alguma da qual nós possamos nos orgulhar diante de Deus, da qual Deus possa olhar para nós e falar: esse é o cara. O pecador arrependido que humildemente procura a misericórdia de Deus, um dia ele achará que Deus tem misericórdia de nós, que Ele possa derramar da sua graça, da sua misericórdia e do seu favor, não somente sobre a minha vida, sobre a sua vida, mas sobre a nossa vida. E você que está assistindo aqui esse vídeo, eu rogo ao Senhor que Ele derrame da sua graça e misericórdia sobre a sua vida, e que você possa sentir o toque do Espírito Santo no seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Mas eu gostaria de pedir a você que assiste os nossos vídeos, acompanhe o nosso canal, mas ainda não é inscrito em nosso canal. Clique aqui, ó, inscrever-se. Se inscreva em nosso canal, ative o sino de notificação para receber as nossas mensagens, deixe o seu like ou o seu dislike. Eu sinceramente espero que você tenha gostado, pois as nossas mensagens são gravadas com muito carinho, com muito amor e com muito temor no Senhor. Deixe seu comentário que eu leio e respondo cada um deles, e compartilhe as nossas mensagens com os seus amigos, com a sua família, com as pessoas com quem você quer abençoar. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.